E o texto que Deus colocou no meu coração a respeito da ceia, dessa noite de festa, de celebração na casa de Deus, está no livro de Lucas, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o capítulo 14. Hoje não vai haver nem salinha nem berçário por causa da ceia, né? Não sei. Só berçário. Capítulo 14, livro de Lucas, do versículo 15 até o versículo 24. Aqui nesse texto, Lucas dá o seguinte tema: a parábola da grande ceia. E eu, na leitura e na interpretação e naquilo que nós vamos estudar hoje, comentar, refletir, apliquei esse tema. E eu gostaria que vocês lessem comigo. Isso aí nós vamos achar dentro do assunto que está inserido nesse texto que Lucas escreve para todos nós. Eu gostaria que a igreja lesse bem alto o que está escrito aqui. Podem ler? Vou ler dele de novo. Quando o reino de Deus é a coisa menos importante da minha vida. Agora você fica de pé e vamos ler a palavra de Deus, que você vai entender por que eu dei esse tema, a pregação dessa noite, exatamente nesse texto de Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 até o 14, do 15 até o 24. Abra sua Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Se eu, ao final dessa leitura, não fizesse mais nenhum comentário, você já iria entender por que eu apliquei esse tema, quando o reino de Deus é a coisa menos importante da minha vida. Diz assim a palavra de Deus: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Repita comigo essa frase: porque tudo, mais forte. Não obstante, todos a uma começaram a recusar-se. Disse o primeiro: o que ele disse? Comprei um campo, preciso ir vê-lo, e eu rogo que tu me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi, ou seja, 5 novilhas, 5 vacas, 5 touros, seja lá o que for, e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: o que o outro disse? Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: o que ele disse? Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diga assim: ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos,
e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Digam a última frase. Para que fique cheia a minha casa. Mais forte. Para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Vocês já entenderam tudo? Quando o reino de Deus é a coisa menos importante da minha vida. Podem sentar, amados. Quero que você baixe a sua cabeça agora e pense na seguinte frase que eu vou falar. Ainda é tempo de ser convidado e sentar à mesa com o rei. Faça a sua oração aí no seu lugar. Deus trouxe você aqui hoje à noite com um objetivo. Falar ao teu coração essa palavra que foi lida agora. É para você estar orando, de cabeça curvada e orando e falando com Deus. Sobre a palavra que nós lemos agora. E fazendo uma autoanálise se o reino de fato, o reino de Deus é prioridade na sua vida, ou se ele é a coisa menos importante. Amém. Vamos ao texto agora. Esse texto é uma parábola. Uma parábola, a gente usa símbolos para se referir a alguma coisa ou a alguém. Esse homem que dá uma grande ceia, que prepara uma grande festa, dentro do seu reino, é Deus. Esses convidados somos nós. E esses pregadores, ou esse servo, aliás, são os pregadores da palavra. Vejam que ele não fez nenhuma discriminação. Mandou chamar, acertou com eles, e todos confirmaram a presença no grande banquete. Todos se comprometeram. Todos disseram, pode contar conosco. Todos falaram, estaremos lá. Ele disse, então eu vou preparar a grande ceia. Está tudo certo, fulano? Está tudo certo. Pode preparar que eu estarei lá. Isso será a minha prioridade. Baseada na resposta daquelas pessoas que foram convidadas, ele investiu, preparou o ambiente, preparou a comida, a sobremesa, ou seja, por causa da palavra de comprometimento dos convidados, ele fez um grande investimento para dar uma grande festa. Eu não sei se você já teve o desprazer de preparar um jantar, uma festa, e na hora os seus convidados não aparecerem. Que decepção! Primeiro que tem tipo de comida que você não pode armazenar, ela tem que ser consumida naquela hora. Não dá para guardar. Isso pode ser que vá provocar a perda e prejuízo para a pessoa que está realizando aquela festa. Mas por que que ele fez aquele investimento todo? Baseado em que o dono dessa festa investiu tanto para dar uma festa maravilhosa? Baseado em quê? No compromisso que os convidados assumiram para com o dono da festa. Geralmente hoje tem empresas que fazem isso, não é? Você contrata uma empresa para fazer um buffet de tantas pessoas, aí começa aquela longa caminhada de ligar, de passar zap, de passar mensagem, fulano tu vai mesmo e tal, e fica... E a gente viveu isso nesses últimos dias.
E a gente sabe como é estressante, como é desgastante, como é pesado você fazer uma festa. A organização para ser uma festa boa, uma festa de qualidade. E esse personagem que foi esse homem que preparou essa grande ceia, essa grande festa, representando aqui Deus jamais vai preparar para nós uma festa que não seja uma festa de excelência, amém? Toda festa que Deus prepara para você é uma festa de excelência. Não importa qual é o dia. Embora a gente desenvolva na nossa mente que o dia é domingo. Mas Deus não está nesse calendário. Eu já fui em festa dia de segunda-feira maravilhosas. Dia de terça. E eu toda quarta-feira estou numa festa. E alguns irmãos também. Aqui dentro. Aprendendo sobre o Espírito Santo. Toda sexta-feira eu estou numa festa. Aqui dentro. Aprendendo sobre oração. Todo domingo de manhã eu estou numa festa aqui, aprendendo a palavra de Deus na classe de homens e juntamente com aqueles que me acompanham na festa da Escola Bíblica Dominical. Viver festa boa com Deus não tem dia na semana, é todo dia é uma festa com Deus. E agora esse homem, numa grande expectativa do seu coração, tudo pronto, examinou tudo. Chamou o servo e disse: como é que estão os preparativos? Qual foi a resposta do servo? Está tudo pronto, senhor. Do jeitinho que o senhor mandou. A comida, a bebida, as mesas, a ornamentação, está tudo certo. O que está faltando? Apenas aqueles convidados que se comprometeram comigo, que deram a palavra que eu podia fazer, que eles estariam. Então agora vá avisá-los. Saiu aquele servo, bateu na casa de um, disse: olha, lembra daquele compromisso que você assumiu com o meu patrão? Lembra que ele veio aqui com você, fez um convite? Lembra que você respondeu para ele que poderia contar realmente contigo para essa festa? Olha, está tudo pronto. Ele só está esperando você. Qual foi a resposta? Eu não vou. Eu me nego aí, porque quem se recusa, se nega. E aí o primeiro disse assim, ó: eu comprei um campo. E eu vou ter que olhar esse campo, diga para ele que eu não vou. Eu me nego aí para a festa. Talvez até o servo argumentou, mas eu estava aqui com ele naquele dia, você se comprometeu, eu fui testemunha. O que eu vou dizer para ele? Ora, meus irmãos, a falta de respeito, de honra desse cidadão convidado para com aquele homem foi gritante. Primeiro porque ele diz: eu comprei um campo e vou ter que olhar. Ninguém compra uma propriedade sem olhar primeiro. Você não paga um terreno, uma casa, um apartamento ou um carro às escuras. Olha que desculpa furada. Por quê? Porque aquela festa não era prioridade. Ele foi hipócrita na sua fala. Ele foi falso no que ele disse. Ele tinha outras intenções do coração. E ele era livre, ele não precisava dizer que estaria lá. Ele podia dizer: olha, eu agradeço de coração o convite, mas eu não irei porque eu tenho outras prioridades. Mas não, ele foi hipócrita com aquele cidadão. Não, pode contar que eu estarei lá. Agora uma resposta completamente esfarrapada, inaceitável. Como é que você me convida para ir na sua casa, investe, eu digo: olha, é que eu comprei um terreno, já até paguei, mas não sei onde fica, nem que tipo é o terreno, ainda vou lá dar uma olhada. Insensatez, para não dizer burrice. Vai para outra casa e bate na porta. A mesma palavra. Olha, fulano, lembra daquela ceia que o nosso patrão prometeu? Olha, está tudo pronto, tudo arrumado, está lindo o lugar.
Olha, a coisa está muito boa, só está faltando você. E eu lembro que quando eu estive aqui com o meu patrão, você apertou a mão dele e disse: conte comigo que eu estarei lá. Ele disse: mas infelizmente eu não vou poder ir. E eu me recuso a ir. Porque eu comprei 5 vacas e vou experimentar. Na minha cabeça tinha que ver antes. Como é que você compra um animal e não conhece, não sabe, não vê, não examina, e você já pagou? Mais uma desculpa absurda, desrespeitosa e desonrosa para aquele cidadão. Por que ele não deixou para comprar essas vacas no outro dia da festa? Ou por que ele não comprou antes? Por que teve que ser no dia? Porque a festa não era prioridade na vida dele. Aí o homem disse: pelo menos um vai lá. E foi lá na casa do outro. Falou a mesma coisa. Você lembra daquele dia que nós estivemos aqui, conversamos sobre aquela grande festa, e você disse para o meu patrão: pode fazer que eu estarei lá, conte comigo. Todo mundo pode faltar, menos eu. Você lembra? Lembro. Pois é o dia. Hoje é o dia. Está lindo o salão, a ornamentação, olha a comida de primeiro, o vinho então nem se fala. Mas eu não vou. Eu não vou porque, vamos já chegar no porquê. Talvez o servo argumentou: mas me diz uma coisa, eu ouvi errado ou naquele dia você disse que podia contar com você? Eu ouvi errado ou naquele dia você disse que era prioridade essa festa? Eu ouvi errado, eu estou ficando surdo, ou de fato você comprometeu-se com o meu chefe? Não, eu comprometi, mas isso não é a minha prioridade. E diga para ele que eu não vou porque eu casei. Outro bobo. Porque se fosse eu, para pedir o descontão, chegava com ele e dizia assim: chefe, já que o senhor me convidou para essa festa, e eu estou pensando casar, não podia fazer na mesma cerimônia, porque aí eu não gastava. E o senhor bancava toda a festa. Você sabia que o dono da festa ia dizer: negócio fechado? E ele ia economizar um descontão? Mas ele disse: diga para ele que eu me recuso aí. Gente, essa palavra recuso é mais pesada do que você pode imaginar. Recusar é desconsiderar o outro, é desrespeitar o outro, é desonrar o outro. O que foi que causou de sentimento no coração daquele homem? Ira. Não esqueçam que eu falei desde o início que esse homem representa Deus. Preste atenção. Quantos juízos já vieram sobre a terra? Vários. Por isso que a palavra diz que depois que Jesus vier e levar a igreja, haverá o juízo final. E se é final, é porque existiram outros. E a Bíblia diz que ele ficou irado e disse: esses convidados não são dignos da minha festa. Me desonraram, me desrespeitaram, prometeram e não estão cumprindo, me fizeram gastar, me fizeram investir, cancelei todos os outros compromissos, dei prioridade para eles porque eu o convidei e honrei a minha parte e eles me desonraram. Agora você faça o seguinte: vá trazer aqueles que eu não convidei. Traga os coxos, aleijados, cegos e encha a minha casa. Certamente, meus irmãos, era uma festa muito farta. Para esse homem dizer isso,
que agora não estavam mais selecionados, convidados, nem o número. Vai o que você encontrar pelas ruas. Não importa se é cego, aleijado, mendigo, surdo, mudo, traga, porque eu quero a minha casa cheia. Essa é a vontade de Deus, ter a casa dele cheia. Porque ele tem muito para dar. Ele tem uma festa de perdão. Ele tem uma festa de salvação, ele tem uma festa de vida eterna, ele tem uma festa de justificação, ele tem uma festa de céu para dar para aqueles que estão e que amam estar na casa dele, quando o seu reino é prioridade. E aí o servo diz: Senhor, feito está como mandastes, mas ainda tem lugar. E de quem eram esses lugares? Daqueles que foram honrados por ele, mas que o desprezaram. Daqueles que foram convidados por ele, mas se recusaram a ir. Daqueles que foram selecionados por ele, mas que desprezaram o seu convite. Ele disse: agora vão pelos becos, pelo hip-hop, e vá trazendo todos, porque eu quero que a minha casa fique cheia. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que nós tenhamos vários lugares vazios. Ele quer a casa cheia. E ele mesmo poderia ir na rua e gritar e convidar, mas ele mandou os servos. Eu e você somos servos para encher a casa de Deus. Somos nós que temos a incumbência, a responsabilidade, o dever e a missão de encher a casa de Deus, não é Deus. E o que Deus está dizendo hoje, para nós que estamos aqui: sua responsabilidade é encher a minha casa, porque ainda há lugar. O servo bem que poderia ter dito: patrão, vamos fazer o seguinte, vamos comer só a gente aqui mesmo, esse resto que se dane. Mas o servo não discute, ele obedece. E se você não sabia, Jesus chamou você para ser servo, não foi para ser mestre. E o servo é aquele que diz sim, senhor, sem discutir e sem titubear. Ele diz sim, senhor. Foi lá, trouxe todo mundo. Qual foi o sentimento desse homem para com aqueles que ignoraram o seu convite? Qual foi o sentimento, qual foi a reação desses homens quando cada um começou a se desculpar? Qual foi a reação desse homem quando cada um começou a apresentar a sua desonra? Ele ficou irado. Meus irmãos, não queira experimentar a ira de Deus. A Bíblia diz que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. A Bíblia diz que é horrível coisa para o homem cair na mão do Deus vivo. Esses homens experimentaram a ira porque desprezaram o convite. Mas a questão não está tanto no convite em si, mas está no desrespeito com quem o convidou, com quem era o anfitrião, o dono da festa. Onde isso se aplica a nós é quando qualquer coisa, porque diante do reino de Deus, 5 vacas não é nada. Diante da beleza, da glória e da honra de servir a Deus, um terreno não é nada. Uma casa não é nada. E a palavra de Deus, ela é tão radical que mostra que diante da glória do reino de Deus, que é uma glória eterna, até um casamento não é nada. Qual é o ensinamento que Deus nos traz para isso? Que nada nessa vida pode tomar no meu coração o reino dele. Mas tem tomado de muita gente. Emprego, casa, bem-estar, propriedades, filhos e assim sucessivamente. Sabe, igreja? Sabe, irmãos? Teve um dia, você talvez não se lembre, mas eu e Deus me lembro,
nos lembramos. Você fez a mesma coisa aqui. Muitos fizeram a mesma coisa. Porque eu até hoje lembro das palavras que você e eu e nós, diante dos céus e da terra, no dia do batismo, fizemos um juramento. E prometemos. E fizemos como ele. Hoje, na vida de muitas pessoas, a prioridade do reino não existe mais. E tem outras coisas mais importantes. O meu trabalho é mais importante. A minha faculdade é mais importante. O meu curso é mais importante. O meu isso e aquilo é mais importante. E o reino de Deus sempre vai ficando no rabo da fila. Por quê? Porque não é prioridade, gente. Isso é regra geral da vida. Não adianta a gente querer maquiar as coisas. Aquilo que não é prioridade na minha vida, eu vou deixando para depois, é natural. Mas aquilo que é prioridade, eu faço. O que esses homens provaram? Que o reino, ou que aquela festa, ou que aquela grande ceia, não era prioridade na vida deles. Não estava no topo da lista. Tanto é que um preferiu ficar com as vacas, outro preferiu ficar com um terreno que nem sabia se prestava, e outro entrou num casamento. Esse aí menos mal. Mas mesmo assim, nenhuma desculpa que foi dada desses homens foi aceita pelo dono da festa. Nenhuma. Você não vê no texto aquele dizendo assim, olha, diga para ele que está tudo bem. Diga para ele que depois eu vou fazer outro e vou chamá-lo de novo. Diga para ele que eu entendo. Não. Queridos, não vamos confundir a misericórdia de Deus como se Deus fosse bobo. A Bíblia diz assim, ó: Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. De Deus não se zomba. Esses homens zombaram daquele anfitrião. Gente, como você se sentiria no lugar desse homem da festa? Você dá razão para ele ou não? Sim ou não? Hã? Não ouvi. Daria? E para Deus, não damos a razão quando Ele puxa a nossa orelha e pergunta: cadê o meu reino na sua vida? Por que você me troca por qualquer coisa? Por que você nunca tem tempo para estar na minha casa? Por que o meu banquete sempre fica para depois? Por que as outras coisas são mais importantes? E você sabe que Deus está falando contigo agora? E você sabe que pode colocar o reino de Deus no topo, mas você não põe? Presta atenção, você está fazendo uma semeadura. Já vi situações de pessoas que perderam tudo, porque brincaram com Deus, prometendo aquilo que não iam fazer. Já vi pessoas perderem filhos, já vi pessoas perderem família, já vi pessoas perderem emprego, já vi pessoas perderem empresa, já vi gente na miséria porque desonrou a Deus. Porque só foi Deus abençoar, Deus não era mais prioridade. Só foi Deus abrir as portas, Deus já não era mais prioridade. Agora a prioridade se tornou terreno, a prioridade se tornou vaca, bens, a prioridade se tornou o casamento. Não estou dizendo para você não trabalhar, eu só estou dizendo para você que o trabalho não é o suficiente para você, porque o trabalho sem a bênção de Deus não vai muito longe. Não estou dizendo que você não deve casar, mas o seu casamento tem que exaltar e glorificar o nome de Deus. Não estou dizendo que você não deve comprar a propriedade se você puder, mas que não tome no seu coração o lugar daquele que merece de fato e de verdade. Não sou contra nada disso. Nem Deus é contra nada disso. A questão aqui não foi a festa do casamento, não foi o terreno que ele comprou, não foi a vaca ou as vacas que ele comprou, a questão foi o comportamento. A questão não é o teu filho, a questão não é o teu casamento, a questão não é a tua esposa, nem teu emprego, nem tua empresa, a questão é como você está lidando com isso.
Porque quando eu dou uma desculpa que esses homens deram, eu estou desrespeitando Deus e dizendo: as tuas coisas não me interessam. As tuas coisas e o teu reino não fazem parte do meu dia a dia. Porque se fizesse, meus irmãos, estaria na agenda. Olha, esse dia aqui, isso aqui está fechado com aquela festa. Aí a mulher chegava com homens, que dá uma viajada. Não, eu vou honrar minha palavra. Você lembra quando ele veio aqui? Lembro. O que foi que nós dissemos para ele? Que nós estaremos na festa. Agora o homem investiu, fez tudo e manda convidar, e a gente vai dar uma desculpa esfarrapada dessa. Que desrespeito com ele. Você também não se sentiria respeitado? E Deus? Como é que nós estamos lidando com Deus em relação às bênçãos que Ele tem nos dado? Como é que eu e você temos lidado com Deus, com o emprego que Ele tem nos dado? Com os filhos que Ele tem nos dado? Pelo que eu sei na Bíblia, filho é bênção. E se é bênção, vai me ajudar a ser mais fiel ainda. Pelo que eu sei, o trabalho na nossa vida é bênção. E eu serei mais abençoado ainda quando eu fizer desse trabalho um motivo de gratidão e fidelidade a Deus. Quando, até onde eu sei, propriedades é bênção. Mas se tornarão bênção cada vez mais quando essas propriedades cada vez mais me aproximarem mais de Deus e Ele cada vez mais ter o lugar de primazia na minha vida. E quando é que o reino de Deus não é mais prioridade na minha vida? Quando eu me comporto de forma religiosa. E aí, o que é para fazer? Não, isso aqui não, mas isso aqui é mais importante. O meu sono de domingo de manhã é mais importante. Afinal de contas, eu trabalho a semana toda. Mas não trabalha para Deus, trabalha para você mesmo. Deus até aceitaria se você dissesse: Senhor, eu passei de segunda a sábado, acordando 5 horas da manhã, indo dormir 10 da noite, evangelizando nas ruas, nos terminais, nos shoppings. Me dá o descanso de domingo que eu estou quebrado. Tá bom, filho, eu assino embaixo. Mas eu passo a semana toda trabalhando só para mim, indo para o meu emprego, honrando o meu patrão, honrando os meus clientes. Quando chega no domingo eu digo: não, é um direito meu. E é verdade, é um direito seu. Mas entenda, você está fazendo a mesma coisa que esses homens fizeram, desonrando Deus, desconsiderando Deus, ofendendo Deus. Pastor, que homens maus. Verdade. Agora que eu parei para pensar, caiu a ficha. Que homens maus. Prometeram, não foi, pastor? Prometeram. E você não prometeu não no dia do batismo? Você quer que eu repita tudo que você disse naquele dia? Não precisa. Porque a sua mente é melhor do que a minha. Mas se quiser eu repito. Vou repetir. Fulano de tal, você promete diante de Deus e das testemunhas que estão aqui, ser fiel à igreja que você passa a pertencer a partir de hoje, se comprometendo com isso. Prometo. E eu mandava falar alto e no microfone. Que era para Satanás ouvir, Deus não precisa. E para as pessoas ouvirem. O apóstolo que escreve aos Hebreus diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Satanás testificou, os demônios testificaram, Jesus testificou, o Espírito Santo testificou, Deus o Pai testificou e os anjos assistiram você fazendo uma promessa. E agora, onde está o reino de Deus no seu coração? Vir à igreja é uma questão circunstancial. Se porventura der, isso não é prioridade, minha gente. Na época que eu jogava futebol, e eu jogava muito porque eu levava a bola, porque se ninguém deixasse eu entrar, eu vinha embora com a bola, e parava o futebol. Eu trabalhava até 3 da tarde. Presta atenção, eu não almoçava, naquele tempo que eu tinha de 2 horas,
almoçava rapidinho, voltava para trabalhar, porque 3 horas eu parava e 4 horas eu estava na famosa pelada, porque era prioridade. E eu sacrificava o meu almoço. E eu tenho certeza, se você fosse levantar aí para falar alguma coisa, você falaria: pastor, eu lembro também, quando eu estava fazendo faculdade, eu sacrifiquei isso, isso, isso e isso. Por isso que hoje você tem um canudo, porque houve sacrifício. Mas sabe qual é o meu medo quando eu estudo esse texto, gente? E esse texto não é para o mundo lá fora, é para a igreja. Essa passagem não é para o ímpio, é para a igreja. Porque os convidados somos nós. O Senhor da festa é o Senhor Jesus. Os servos são os anjos. O banquete é a palavra. Sabe o que é que eu fico olhando? É que Deus fez tudo com tanto carinho. Os que vêm dia de quarta-feira aqui, quando está chegando 9 horas que de gente, então vamos dar uma paradinha por aqui. Diz: poxa, estava tão bom. A comida estava tão saborosa. E os que não vêm? Não sabem o sabor da comida. Mas com certeza estão se alimentando de alguma outra coisa. Às vezes é a ganância do trabalho. Vira. Corre atrás. Meu irmão, Deus tem uma promessa. E na promessa dele você não precisa correr atrás. É a bênção que vai atrás de você. Deus conhece o nosso coração. Onde está a honra que você prometeu a Deus? Deus te deu um talento. Você está usando para Ele? Deus te deu habilidade. Está usando para Ele? Deus te deu uma empresa. Está usando para Ele? Deus te deu uma família, está usando para Ele? Deus te deu uma esposa, está usando para Ele? Deus te deu um marido, está usando para Ele? Pastor, hoje a minha vida, ela tem uma outra dimensão. Que pena que o reino não está mais dentro dessa pauta. Que pena que o reino não é mais prioridade. E amados, existe um ditado que não está na Bíblia, mas que tem algo mais ou menos parecido com ele. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Ah, como é bom quando a gente cai em si como filho pródigo e diz: Senhor, eu não tenho te honrado como tu mereces. Dava para comprar a vaca no dia anterior ou no dia seguinte? Dava para participar da festa do casamento no mesmo dia? Ou fazer esse casamento depois ou antes? Dava para comprar esse terreno depois. Até porque tem propriedade que você demora muito a vender. Às vezes eu passo pela rua e fico observando. Tem casa aí que está com 20 anos a placa. Eu sou querendo vender. Não vende uma coisa da hora para outra. Mas quando o nosso coração está frio, distante, ocupado com outras coisas, envolvidos com outras coisas. Meus irmãos, imagina uma coisa aqui. O coração de alguns envolvido com vaca, o coração de outros envolvido com terra, e o coração de outros envolvido com um casamento. Pergunto para vocês, de acordo com a Bíblia, de acordo com tudo aquilo que a gente já aprendeu, o que seria mais importante dessas 3 coisas aqui? Eu consideraria o casamento, correto? Na minha avaliação aqui. Vamos dizer que vaca, terreno, o que não falta é terreno para vender e vaca para vender. Mas tudo bem que o casamento seja aqui a coisa mais importante. Tudo bem, concordo com vocês. É mais importante que o rei, não é? E por que a gente se comporta desse jeito? Qual é a resposta que nós teríamos? Você aceitaria as mesmas desculpas se fosse você o dono daquela festa que essas pessoas falaram? Quem aceitaria aí? Levanta a mão. Pastor, aceitaria de bom grado. Que eu adoro ter prejuízo. Ah,
coisa que eu mais gosto é ser decepcionado. Ah, eu aceitaria, pastor, porque eu gosto de ter prejuízo, eu gosto de fazer comida que eu quero ver estragar. Ah, pastor, eu ficaria muito feliz com uma atitude dessa. Porque eu gosto de ser desonrado, desrespeitado, desmerecido, eu gosto. Eu acho bom quando alguém me despreza. Eu acho bom quando alguém me desonra. Eu acho bom quando alguém me desrespeita, isso me dá prazer. E por que que nós fazemos isso com Deus? Se nós não gostamos para nós. O texto nos ensina que nós podemos, preste bem atenção, eu estou fechando essa reflexão. Pelo texto nós entendemos que a nossa dignidade de ser chamados e convidados, nós podemos nos tornar indignos e varridos da presença de Deus. Caiu até o cinto. E varridos da presença, não vou bater em ninguém não. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Quando Deus convidou você para a festa, Ele olhou para você entre milhares na terra e disse: aquele ali eu quero chamar porque eu quero ele na minha festa. E Ele classificou você como digno. E eu me alegro muito por isso, porque eu não mereço. Mas você e eu podemos nos tornar indignos. E ao invés de ter o aplauso de Deus, ter a ira dele sobre a nossa cabeça. Porque a Bíblia diz que ele ficou irado. Sabe o que é que ele quis dizer? Ainda que eles voltem e clamem de joelho na minha porta, não entrarão mais, porque não são dignos da minha festa. Tome cuidado, porque eu vou dizer uma coisa para você, e para mim também. Quando nós nos tornamos indignos diante de Deus, e quando Ele decide que eu não entro mais na festa dEle, não tem oração de pai, não tem oração de mãe. Quando Deus resolver tirar da sua vida aquilo que tem atrapalhado, para que o reino dele tenha esse lugar de desprezo, não tem intervenção de homem, não tem sobrenome, não tem influência de tribunal, porque a Bíblia diz que quando o homem tem uma demanda contra outro homem, ele constitui um advogado, mas quando o homem tem uma queixa e uma demanda contra Deus, não há ninguém que possa advogar a sua causa. Tome cuidado. O seu lugar na mesa, o seu lugar na festa, foi preparado com todo carinho, com todo amor. Aí onde você está sentado me ouvindo, até chateado com essa palavra, Deus poderia ter colocado outra pessoa. Deus poderia ter colocado um cego, um coxo, um aleijado. Eu não estou falando em questões de físicas, não. Porque não é nessa questão que a Bíblia fala. Está falando dos indignos, dos desprezados, dos que estão à margem da sociedade, da escória. Mas no seu lugar, onde você está sentado, foi Deus que te chamou e Ele quer honrar você. Mas você precisa honrar a Deus. Onde está a palavra que você empenhou a Ele? Por que que agora qualquer coisa é motivo para deixar o reino de Deus em último plano? Porque Ele não é mais prioridade. Porque quando é prioridade, tudo pode esperar. Fala para o irmão que está perto do seu lado, diga assim: quando o reino de Deus é prioridade, tudo pode esperar. Casamento, filhos, dinheiro, emprego, terra, vaca, boi, cachorro, papagaio, tudo pode esperar quando o reino de Deus é prioridade. E a Bíblia diz que quando eu coloco o reino de Deus como prioridade, todas as minhas necessidades Deus supre. Eu não preciso dar murro em ponta de faca. Pastor, eu estou trabalhando igual um jumento. Problema seu. Não é isso que Deus quer. Aos amados Ele dá enquanto descansa. Aos que me honram, eu honro. Mas aos que me desprezam, eu também desprezarei. Pastor, eu nunca vi esse texto na Bíblia, porque eu achava que Deus, Ele é só misericórdia. É por isso que Ele é Deus, porque Ele não é só uma coisa. Porque se Ele fosse só uma coisa, Ele não seria Deus. Ele é bom, Ele é longânimo, Ele é benigno,
mas Ele é fiel. Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Ele é amor, mas também é juízo. Ele abençoa, mas também amaldiçoa. Ele faz nascer, mas também mata. Ele levanta, mas também derruba. Ele exalta, mas também envergonha. Esse é Deus. O Deus que você prometeu servir e colocar o reino dele em primeiro lugar. Nessa parábola, eu e você estamos inclusos. A pergunta é: em que grupo? Hoje é noite para você refletir sobre isso. Hoje é noite para eu refletir sobre isso. Hoje é noite para nós refletirmos sobre isso. Nessa parábola, querendo você ou não, isso aí é o filtro do reino, meus irmãos. Essa parábola é o raio-x do reino. E ali tem 2 grupos. E só você, aliás, não só você. Não me entenda mal, mas eu posso dizer, pelas atitudes e comportamento, em que lugar você pode se encaixar. Sabe por quê? Pastor, isso não seria julgamento? Não, seria análise. Por quê? Porque a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a árvore. Eu sei que é mangueira porque dá manga. Eu sei que é abacateiro porque dá abacate. Eu sei que é um tucumanzeiro porque dá tucumã. Isso não é julgamento. Isso é conclusão, é análise. Olhe para você mesmo. Deus tem sido prioridade na sua vida? Quantas vezes a festa está rolando aqui quarta-feira e você está em casa? Ou está trabalhando? Mas poderia deixar tudo para estar aqui? Poderia, mas não é prioridade. Gente, por aquilo que se torna prioridade na nossa vida, a gente está disposto a qualquer sacrifício. Falei ainda agora há pouco. Jogar bola toda tarde era a minha prioridade. Então eu sacrificava o horário do meu almoço. Não se engane. Ou eu estou no grupo dos indignos, dos que serão banidos da face de Deus, ou eu estarei no grupo daqueles a quem Ele vai dizer: servo bom e fiel, tu fostes fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor. Toma o céu por herança. Só existem 2 grupos, meus irmãos, na Bíblia, não existe um terceiro. Só existem 2 lugares na eternidade, não existe um terceiro: o céu ou o inferno, ou os dignos ou os indignos. E a Bíblia diz que naquele grande dia, dependendo de como nós vivemos aqui, se foi ou não prioridade da nossa vida o reino, se colocamos Deus em primeiro lugar, se tudo na minha vida se reportava a Deus, se Deus era exaltado no meu comportamento, ou se as outras coisas tomaram o lugar dele, Deus falará através de Jesus para esses 2 grupos, que não vai existir um terceiro. Uns são chamados de benditos e outros são chamados de malditos. Essa palavra dói no ouvido, mas eu não preciso estar no grupo dos malditos. Ninguém precisa. Esse grupo nem era para existir. E por que existe? Porque as pessoas desprezam Deus, porque as pessoas abandonam Deus, porque as pessoas prometem para Deus e não cumprem, porque prometem sem a intenção de cumprir. Quem sabe, o texto não diz, quem sabe esses homens já tinham dito assim: bom, a gente diz que vai, mas não vai. Ele não está sabendo mesmo. Nós já temos um compromisso nesse dia, mas ele nem vai notar nossa ausência, que é tanta gente. Você acha que Deus, no meio da multidão toda, não vê você de forma individual? 8 bilhões de pessoas vivendo nesse mundo, em vários países. Você acha que Deus não acompanha os teus passos individualmente? Você acha que Deus não sabe quando você de fato não pode ou quando você não quer? Você acha que Deus é como nós? Porque quando você não está aqui, eu imagino que você não veio, porque de fato você não pôde, não porque você não quis. Porque eu imagino, como esse homem imaginou, que aquele convite
seria honrado plenamente. Eu imagino que aquele homem pensou: a minha casa estará cheia dos meus convidados, daqueles que eu chamei, daqueles que eu entendi que eram dignos de participar da minha festa. Mas olha o que aconteceu no final. Os dignos ficaram do lado de fora, experimentaram a ira do dono da festa, e os indignos vieram e participaram daquele grande banquete. Pense, onde está Deus e o reino dele na sua vida? E não se engane, porque você pode até dizer para mim um bocado de coisa, mas Deus é que mede de fato as nossas palavras. Deus conhece as nossas intenções. Deus vasculha os labirintos dos nossos pensamentos e sabe exatamente o que você faz, por onde você anda e o que é mais importante na sua vida. Hoje é noite de ceia, tudo a ver com esse texto. E por que você está aqui hoje? Qual a intenção de ter vindo à igreja hoje?